Vamos falar sobre JavaScript, mas a gente vai começar aqui com o básico da linguagem, para depois a gente passar como é que a gente usa isso na parte de web. Então, é uma linguagem de programação, ela é de alto nível, ela é dinâmica, ela é fracamente tipada, então ela não é que nem, por exemplo, C, você pega lá um número de um tipo diferente, tenta associar numa outra variável, ele vai reclamar. Aqui não, tá fracamente tipado. Ela é baseada em objetos, é multiparadigma, você pode programar de diversas formas nela, e ela é interpretada. Os navegadores modernos, eles suportam a linguagem sem você precisar de um plugin para isso. Por quê? Eles já vêm com uma engine JavaScript integrada. Então já vem no próprio navegador o interpretador do JavaScript para rodar algumas coisas para a gente, certo? Então, por exemplo, no Firefox, não sei se mudou isso aqui, tá? Mas na época era o SpiderMonkey. O Chrome e o Opera estavam usando o V8. O Edge, agora o mais novo, provavelmente mudou. Como ele está sendo baseado no Chrome, ele deve estar usando o V8 também. Mas acho que a primeira versão que saiu dele, junto com o Internet Explorer, essa engine era o Chakra, ou Chakra, não sei. O Safari usa o Nitro. Tá? Então, o navegador já vem com esses caras e eles é que pegam o código JavaScript, interpreta e executa para vocês. A especificação padrão da linguagem, ela chama-se ECMAScript. Então, o nome verdadeiro da especificação é o ECMAScript. Hoje a especificação está na edição 11. Sinceramente, eu não sei se saiu versão nova. 12ª edição, é isso mesmo. Então, o ECMAScript está na 12ª versão. É essa versão que roda no navegador? Não. Então, o ECMAScript está na 12ª edição, mas o navegador não. O navegador ainda está executando o ECMAScript, pelo menos era na época que eu fiz o slide, é da edição 6. Então, pode você ver, já passou 6 versões novas do ECMAScript e o navegador ainda não suporta. Tudo que tem de novidade dessas versões que saíram depois, o navegador não tem suporte. Tá? Tem que ver certinho depois qual é a versão que eles estão usando. É mais usada no lado do cliente. Começou pelo menos só usado no lado do cliente, tá? Mas hoje em dia também vem sendo usado no lado do servidor. E em muitas coisas que não estão relacionadas mais com a web. No início a gente só usava no front-end. Hoje em dia não, hoje em dia no servidor também está usando JavaScript. Então dá para você fazer um sistema inteiro hoje em dia só com JavaScript, tanto o front quanto o back. Tá? Nós podemos usar APIs escritas em JavaScript. Algumas já vêm com o próprio navegador. Tá? Só de você estar com o navegador aí, com aquela engine o JavaScript, você já tem algumas APIs prontas. Por exemplo, a API que a gente vai usar para manipular o DOM, que é o Document Object Model, a gente vai conseguir fazer o quê? Manipular o HTML, manipular o CSS, criar e remover e alterar o HTML usando o código, mudar os estilos dinamicamente. Tudo isso já vem no navegador. A API de geolocalização já está. A API Canvas e WebGL para você fazer gráficos animados, 2D e 3D já vem também. Mas exemplos de programas feitos usando JavaScript com WebGL. Por exemplo. Olha aí. E aí você controla a quantidade de peixes, dá para mudar a visão. Ó. Isso feito em cima de JavaScript. Tá? Com WebGL rodando direto no navegador. Mas tem vários exemplos aqui no site. Tem APIs para áudio e vídeo, que permite, por exemplo, você rodar áudio e vídeo diretamente na página. Dá para capturar o vídeo da webcam, transmitir para uma outra pessoa. Então já tem algumas APIs prontas aí, já vem para você no navegador que você pode usar no teu programa. E algumas APIs são de terceiros. Por exemplo, eu quero usar a API do Twitter para minha aplicação, de repente integrar com o Twitter de alguma forma, ou integrar com o Facebook. E aí a API de terceiro é o que mais tem nesse mundo, cara. Vocês vão procurar na internet o que vocês quiserem. Hoje em dia vai ter alguém que já fez alguma coisa para você usar na sua aplicação.
Mas aí não vem integrado no navegador, você vai ter que colocar na aplicação e usar. Bom, e como é que eu ponho o JavaScript no nosso HTML? Que é o nosso foco aqui. Dá para fazer JavaScript inline. Você coloca o script direto dentro do HTML. Então, por exemplo, aqui eu tinha lá uma tag button, então era um botão. Eu venho aqui, ó, onClick, é um evento que o navegador vai estar gerando quando o cara clicar nesse botão. E aqui eu coloco o meu código JavaScript, ó, abre aspas aqui, fecha aspas aqui. Ó. Aqui eu meto o meu código JavaScript aqui dentro. Ó. E aí quando o cara clicar nesse botão, esse código vai ser executado. Isso aqui é horrível. Pelo amor de Deus, não faça isso. Embora funcione, isso aqui é um pesadelo depois para você dar manutenção, achar problemas, tentar melhorar. Tá? Mas ele aceita. Você pode ir direto nas tags, pegar de repente um evento e fazer um código executar. Não se preocupe com o código, a gente vai ver isso tudo depois. Tá? A outra forma é o JavaScript interno. Você insere o código JavaScript dentro das tags script e /script. Tá? Isso normalmente é antes de fechar o corpo da página. Por que a gente coloca essa tag de script lá no final? A ideia é que o código do script ele só carregue no final da página, quando todo o conteúdo da página já tiver sido carregado pelo navegador. Então a ideia é que o navegador já processou todo o HTML da página, e aí ele encontra o script no final, e aí ele processa o seu script. Porque geralmente o script vai manipular a página. Então a gente tem que garantir de alguma forma que o navegador já carregou a página para depois ele tentar processar o seu programa em JavaScript. Essa é uma forma de fazer. Coloque esse JavaScript interno antes de fechar o corpo da página. Tem outra maneira de fazer isso direto, não precisa colocar lá no final, tá? Aqui, ó. No final do arquivo, geralmente, ó, aí que a gente vem e carrega os JavaScripts. Ó. Aqui está carregando, eu vou mostrar isso aqui. Mas aqui, ó, o cara botou um script /script, ó. E tem código comentado. Para que você põe código e comenta, cara? E passa isso para os usuários. É isso que me mata. Mas normalmente é no final, ó. Depois que processa... Por quê? O navegador, quando ele abrir essa página, ele sai processando, né? Ele vai seguindo a sequência. Quando ele terminar de carregar todo o HTML e o CSS, aí ele chega nos scripts. E aí os seus scripts conseguem acessar os componentes da página. Se você tentar descarregar o script antes, a página nem carregou. Como é que o JavaScript vai achar um botão que o navegador nem encontrou ainda no seu código HTML? Então, geralmente, a gente põe esses script /script lá no final. Porque aí você garante que a página já foi processada e o script vai encontrar todos os elementos dentro da página. E a outra forma, que é o JavaScript externo. Você vai criar um ou mais arquivos com extensão JS e põe dentro dele o script que você quer que seja executado. E aí você insere esse arquivo na página, também usando a mesma tag script, tá? Só que aí, ao invés de colocar o código aqui dentro, a gente vai na tag script e fala para ele, olha, a fonte do conteúdo que você vai carregar é desse arquivo aqui. Aí o navegador sabe que é para abrir esse arquivo e carregar o conteúdo dele e processar. Tá? Também normalmente lá no final, antes de fechar o corpo. Por mesmo motivo, porque aí você garante que todo o restante do HTML já foi carregado antes do seu código ser processado. Bom, no navegador, como é que eu consigo ter acesso a esse JavaScript que está rodando na minha página? Tá? Aquelas ferramentas do desenvolvedor que a gente viu, para examinar alguns elementos no CSS, tem também lá o console do JavaScript. Então, se a gente vier no navegador qualquer aqui, Ctrl Shift I, ele vai carregar as ferramentas do desenvolvedor. E aqui você tem um console. Ó. Por sinal, está com erro. Só que belezura. Tem erro no código JavaScript que foi carregado aqui. Mas esse console, imagina que é um acesso direto que você tem na engine JavaScript que está executando a sua página. Aqui você consegue programar se você quiser. Tá? O que você digitar aqui de JavaScript vai ser processado e você vai ver o resultado acontecendo. Inclusive, você pode alterar a página atual usando essa ferramenta aqui do console. Todos os navegadores vão ter isso. Então, por exemplo, o Firefox
Tá lá, ó, só muda o lugar aqui, mas ele também tem um console, ó, tá? Que você pode executar JavaScript aqui também. A gente pode usar esse console para debugar o código JavaScript que está rodando na página. Ele permite rodar linhas de código em cima da página atualmente carregada no navegador, mostrando os erros que foram encontrados. Bom, vamos começar a falar da linguagem. Vamos começar com identificadores. Nós podemos usar os caracteres latinos, os dígitos 0 a 9, letras maiúsculas e minúsculas de A até Z e o underline. Os identificadores é nome de variável, nome de métodos, nomes de classes, tá? Não podem começar com números. Tem que começar com letra. Eles falam para você não usar o underline no início dos nomes, porque isso pode dar conflito com construtores do JavaScript, coisa do tipo. O JavaScript ele diferencia maiúsculas e minúsculas, então cuidado na hora de declarar os identificadores do seu programa. Palavras reservadas, pelo menos da versão 6 lá, tá, do ECMAScript. Nós temos os literais null, true e false, tá? E as palavras reservadas. A maioria delas a gente já está acostumado, cara. É tudo baseado no Czão, velho de guerra. Tá? Você tem lá break, case, class, const, do, else. A maioria das palavras a gente conhece aqui. É uma ou outra coisa que é específica. O yield, por exemplo, a gente não vê normalmente. Aí é JavaScript. Mais aqui que é só específico. Acho que mais nada. O var, se bem que o var hoje em dia até o Java já tem, cara. Bom, mas essas são as palavras reservadas e aí você não pode usar elas como nome de identificadores. Palavras reservadas futuras. Tem algumas que são marcadas para a gente não usar, mas que na época não era usado no ECMAScript, no JavaScript. Tá? Essas aqui eram da versão 6, pelo menos. Hoje em dia, não sei se a versão que o navegador usa ainda está desse jeito. Mas você não pode usar esses nomes como identificador, mas também não é usado na linguagem ainda. Essa aqui é a ideia. Tipos de dados primitivos. Nós temos aí números. Você pode usar número inteiro, número com ponto flutuante. Você pode escrever números usando octal, é só começar com 0. Você pode escrever em hexadecimal, começando com 0x. Eu não lembro se o x tem que ser minúsculo ou se ele aceita maiúsculo. Pode testar daqui a pouco. Tá? Aqui já começa a ver declaração de variável, a gente vai ver mais sobre isso. Estou declarando a variável número aqui. Tá? Observe que não tem tipo. Você cria a variável e começa a jogar as coisas dentro dela. De acordo com o valor que ela guarda, é que vai ser definido o tipo dela. Tá? Não é que não tem tipo, deixa eu mudar a frase aqui. Você não precisa indicar o tipo na hora de declarar a variável. Ela vai ter tipo, lógico. Se você jogar um 10 lá dentro, ela é do tipo inteiro. É um número, certo? Mas você não precisa especificar que vai receber número na hora de declarar essa variável aqui. A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Você pode colocar strings, ou seja, texto. Aí o texto pode ser entre aspas, o texto pode ser entre apóstrofo. E aí você pode misturar as duas coisas, por exemplo. Você pode começar a string com apóstrofo e dentro dela usar aspas. Então é uma string com aspas dentro dela. Vai aparecer esse super com aspas se você jogasse na tela, por exemplo. E o contrário também, você podia começar com aspas e botar com apóstrofo lá dentro, ele aceita. É diferente do C, que você teria que fazer com aspas sempre e botar um barra aspas ou coisa do tipo aqui dentro. Aqui não precisa fazer isso. Se fosse uma letra só, não tem um tipo específico. Continua usando ou as aspas ou o apóstrofo. Tá? É para um caractere ou para um monte de caracteres, não faz diferença. Booleanos, ele aceita o valor true e o valor false. E você pode, por exemplo, fazer um teste e ele vai receber aqui, no caso, o verdadeiro. Você ainda tem o verdadeiro e o falso para usar no seu programa. Aí começa algumas loucuras do JavaScript. Console.log. Eu vou falar mais sobre esse console mais para frente. Mas você consegue aqui. Deixa eu usar lá no outro, que acho que está mais limpinho. O console.log, ele escreve alguma coisa no console. Tá? Então,
Vou dar um zoom aqui, senão ninguém enxerga. Eu consigo digitar aqui console.log e pedir para mostrar alguma coisa. Aqui eu estou fazendo jogar alguns valores. Então, por exemplo, ó, 0. Se você põe uma exclamação, ele vai negar o valor do 0. O 0, por padrão, ele é falso. Então, falso negado é verdadeiro e o verdadeiro negado vai dar falso. A string vazia em JavaScript é falsa. E aí, quando você põe a exclamação antes, ele vira verdadeiro. Se você põe a exclamação, o verdadeiro vira falso. NaN é not a number. Não é um número. Em JavaScript é falso. Tá? Nulo em JavaScript também é falso. Undefined, a gente vai falar do undefined daqui a pouco, também é falso no JavaScript. E o false, aí também é falso. Então, é diferente, aí, por exemplo, de Java. Tem mais a ver com a linguagem C do que com Java aqui no caso. Eu não falei isso também, né? O JavaScript não tem relação nenhuma com Java, gente. Embora tenha Java no nome. Eu acho que o cara colocou esse nome só porque na época o Java estava começando a bombar. Ele que entrou meio que na onda, mas não tem relação nenhuma, tá? Mas aí, ó, o 0 é falso, o string vazia é falso, not a number é falso, null é falso, undefined é falso. E o false é falso. Tem um operador que é o operador typeof. Você pode usar ele, typeof, a variável ou um valor, ele vai te dizer qual é o tipo daquele cara. Não precisa estar entre parênteses, mas se você colocar entre parênteses também funciona. O null seria o nada, tá? É um valor primitivo que representa uma referência nula, vazia ou não existente. Aí vem loucuras do JavaScript. Se você perguntar para o JavaScript qual é o tipo do nulo, ele vai falar que é um objeto. Então, se você vier aqui, ó, qual é o tipo de nulo? Aí eu botei nuke, que beleza. É objeto. Ó. O nulo no JavaScript, internamente, ele é um objeto. Tá? Agora, se eu perguntar, por exemplo, qual é o type of... Não sabe nem digitar mais. De 10. É um número. Qual é o type of de 10.5? É um número, ele sabe. Se você perguntar qual é o tipo disso aqui, é uma string. Então tem tipo. E o nulo no JavaScript é um objeto. Tá? Então, o que o null representa? É uma referência que está nula, vazia ou que não existe. Exemplo aqui, ó. Aqui eu estou criando um objeto. Eu vou falar de objetos depois, mas eu criei uma variável pessoa e estou jogando um objeto direto aqui. Já estou usando o formato aqui do JSON. Criando um objeto, começa com chaves, fecha com chaves, e aí você coloca. É como se fosse o atributo e o valor desse objeto. Tá? Então, o primeiro nome, 2 pontos, o valor é João. Para separar dos outros, a gente põe vírgula. Aí o último nome é ninguém, a idade é 50, a cor dos olhos é azul. Fechou esse cara. Eu posso pegar essa variável depois e falar, olha, agora você anula. Tá? Não tem mais esse objeto dentro dela. Ok? Virou um valor nulo, o tipo do object, porque eu joguei esse cara lá dentro. Vamos rodar isso aqui. Então, se você olhar a pessoa, virou um objeto. Ó. Ele é um objeto e tem as informações que eu coloquei lá dentro. A cor dos olhos, a idade, o primeiro nome e o último nome. Mas se eu pegar essa pessoa e jogar nulo, o que é a pessoa agora? Nula. Não tem mais aquele objeto guardado lá dentro. Então aqui é bem parecido com o esquema do Java. É uma referência e você colocou nula dentro dela. Não está referenciando nenhum objeto mais, nenhum valor mais. Mas também tem um carinha que é o undefined. Não definido. É como se fosse, olha, não tem um valor. Uma variável que não teve um valor atribuído, ela tem o valor undefined. Qual é o tipo do undefined? É undefined. Se você perguntar, olha, qual é o tipo de undefined? O tipo dele é undefined. Olha que coisa linda, cara. JavaScript, não pensa muito não, cara. Aceita e vamos que vamos. O tipo do nulo é object, mas o tipo do undefined é undefined. Ok. Uma função, ela retorna undefined se você não tiver um return.
Tá? Se você não tiver um return específico dentro de uma função, a gente vai ver função daqui a pouco, o que ela funciona, o que essa função vai retornar? Ela retorna undefined. Tá? Então, por exemplo, se você criar uma variável, vou criar aqui uma variável x. Qual que é o valor dela? Undefined. Por quê? Eu não coloquei um valor dentro dela, então ele fica indefinido. Aí é diferente do Java. Tá? No Java, se você cria uma referência e não põe um objeto, automaticamente essa referência está nula. No JavaScript, não. No JavaScript, se você cria uma referência, você cria uma variável e você não inicializa, o valor dela é undefined. Não vai ser colocado null. Tá? Symbol é usado para criar propriedades privadas em classes, pelo menos era. A gente não vai estar usando isso aqui por enquanto. Ainda existem alguns objetos empacotadores, que seria lá o string, number, boolean e symbol. Também são tipos de dados do JavaScript. Variáveis, vamos lá. Tem 3 maneiras de declarar variável no JavaScript. Você pode usar o var, você pode usar o let e você pode usar o const. A gente vai ver as diferenças deles, tá? No caso, o var, você pode declarar uma variável, você pode declarar 2, você pode declarar n variáveis na mesma linha. Não tem diferença. O let é a mesma coisa. Você pode declarar 1, 2, n variáveis. O const, normalmente, como é um valor constante, você já pode pensar nisso, você já tem que declarar e inicializar ele com alguma coisa. Tá? Não tem como declarar uma constante sem valor. Não faz sentido. Vamos ver diferenças. Vamos ver o var e trabalhar com atribuição. Então, por exemplo, aqui eu criei 2 variáveis. Ó, meu nome e minha idade. Ficando vendo, tá estragado isso aqui, tá errado já. Meu nome é Rafael, beleza. Minha idade, 42. Estou atribuindo valores para essas variáveis. O importante é, eu não preciso falar o tipo que eu vou guardar dentro dessa variável quando eu declaro ela. O JavaScript não precisa disso, ele nem tem isso. Tá? Se você vai trabalhar com tipo, aí já não é JavaScript. Seria, por exemplo, TypeScript. O TypeScript aí tem tipo, mas aí é outro problema. Aqui não, você pega a variável e joga um valor dentro dela. Dependendo do valor que você joga, ela recebe um tipo. Então, por exemplo, o meu nome, se você perguntar para o JavaScript qual é o tipo dele, ele vai falar que é uma string. A minha idade, se você perguntasse depois qual é o tipo dela, ele vai falar que é um número. Tá? Eu posso declarar e já inicializar na mesma linha. Eu posso fazer isso. Você pode inicializar uma variável, a outra não. Você não tem ordem para isso. Você pode inicializar todas. Tá? Coisa de JavaScript. Sim, você pode declarar a mesma variável mais de uma vez. Eu estou falando o seguinte, ó, se eu vier aqui falar var nome, e aí eu falo que nome recebe, deixa eu dar o zoom, Rafael, certo? Declarei uma variável, inicializei, ótimo. Ela tem tipo, eu falei para vocês, ó, se você perguntar qual é o tipo do nome, é uma string. O type of você pode botar sem ou com os parênteses, para ele não tem diferença. Mas eu posso vir no mesmo programa e falar de novo, var nome agora é, sei lá, João. Beleza. Quanto tá valendo o nome agora? João. Não tem erro, cara. Não vai dar pau porque já existia a variável. Não. JavaScript não vai ter esse problema aqui. Você pode declarar a mesma variável no mesmo código com var quantas vezes você quiser. A outra maneira de declarar é usando o let. Tá? O let, na hora de declarar, é a mesma coisa. Let, o nome da variável, pode declarar mais de uma, pode já inicializar ela se você quiser, mas ele não vai permitir você declarar a mesma variável mais de uma vez. Esse let, aí o JavaScript vai ter um controle. Você declarou a variável uma vez, tentar declarar de novo no mesmo programa vai dar erro. Eu não sei se no navegador dá erro, eu sei que no código vai dar erro. Então, por exemplo, se eu tentar fazer aqui let, sei lá, teste igual a 10. E aí no mesmo programa, você tentar fazer let teste agora, recebe 20. Ele não deixa. É uma redeclaração do teste. Ele não vai permitir. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Esquece o var. Finge que não viu. Nunca mais usa na sua vida. Tá? Usa o let. De agora em diante. Porque você sabe que o let tem um comportamento que você já está acostumado.
Você aprendeu lá em C, em Java. Você não pode declarar a mesma variável mais de uma vez no mesmo programa. O compilador não vai deixar. O let já faz esse controle. Tá? A outra forma é usando o const. E aí você declara uma constante. Você já atribui um valor para essa variável na hora. Tem que ser atribuído na declaração. Tá? Não é que o valor é constante, e sim que a referência que você está criando não pode ser reatribuída. Então, aqui nesse exemplo não faz muito sentido. Você está jogando um número inteiro, não dá para fazer nada com o número inteiro. Mas se eu tivesse jogado um objeto pessoa nessa referência, você pode alterar o objeto pessoa. O que você não pode fazer é fazer com que essa referência referencie outra pessoa. É mais ou menos a mesma ideia do Java que a gente está acostumado. Tá? Para tipos básicos, não. Aí vira uma constante. Você não vai conseguir mudar essa idade e esse nome mais nesse programa. Então, ou você usa let, ou você usa const. Evita o var, porque o var pode dar problema. E aí, JavaScript. Coisas lindas do JavaScript. Você pode fazer uma variável, receber um valor inteiro, depois a mesma variável receber uma string, depois a mesma variável receber true. Vai funcionar, cara. Então, ó. Eu criei a variável e atribuí 10. Legal. Aí você vai lá e pergunta, qual é o tipo da variável? É um número. Ok. E se eu pegar essa variável agora e jogar lá um texto? Pronto. Qual é o tipo dela agora? Opa, agora ela é uma string. Se eu pegar essa variável agora e jogar lá um verdadeiro? Beleza. Qual é o tipo agora? Agora ela é um booleano. Então você tem que imaginar que essa variável que a gente cria no JavaScript é mais ou menos o object lá do Java. Ele recebe qualquer coisa. Tá? Dependendo do valor que você joga nele, aí ele vai ter um tipo específico. Então você não precisa dar tipo e você pode alterar a variável para guardar coisas diferentes no mesmo programa. Ele vai aceitar isso aqui. O let também funciona da mesma forma. Você pode declarar ele e jogar tipos diferentes. Não é porque é let ou se foi feito com var que vai estar a diferença. Tá? Pode mudar o tipo da variável durante a execução. JavaScript, eu posso fazer uma variável e guardar uma função. A gente vai falar de função daqui a pouco, mas ó. Eu estou fazendo a variável receber uma função que não tem parâmetros e o corpo dela vai escrever nossa na tela. No console, na tela não, tá? Qual é o tipo agora da variável? Agora ela é uma função. Ó. Ela está guardando essa função que eu acabei de declarar. E se está guardando, você pode passar essa função agora como parâmetro. Você pode fazer uma função, devolver uma função. É dinâmico pra caramba o bagulho aqui, cara. Nesse aspecto ele é bem interessante. Você pode guardar a função dentro de variável. E você pode chamar a função usando a variável. Tá lá, ó. Nossa. É nossa mesmo, cara. Eu estou disparando essa função, que não tem nome aqui no caso, tá? Mas ela está guardada na variável, então eu posso disparar ela como variável. E ela disparou lá o console log, nossa, saiu nossa no console. JavaScript. Vamos falar do hoisting. Qual que é essa ideia? Tem duas exclamações, olha que loucura. Hoisting, se você olhar a tradução, é elevação. E hoisted é içado. Tá? Por quê? No JavaScript, você pode usar a variável antes de declarar. Espera aí, professor, como assim? Ó, o exemplo, vai entender. Joguei 10 nele. E depois lá embaixo eu declarei, var vai entender. Isso aqui é JavaScript válido, cara. Isso aqui roda. E como assim, professor? Vamos ver outro exemplo aqui, ó, de hoisting. Eu criei aqui uma variável, exibir mensagem, e estou jogando uma função nela, certo? E aí, na função, eu declarei uma outra variável com um texto. Aí eu estou testando essa mensagem fora do if aqui, ó, se ela é igual a texto. Se for, eu estou declarando uma variável mensagem dentro do if para jogar JavaScript aqui dentro. E aí eu saio desse if e estou acessando a mensagem fora do if.
Aqui não tem problema, essa variável foi declarada dentro da função, você usar ela dentro da função é normal. Agora eu estou usando uma variável que foi declarada dentro do if. Ele aceita. Isso aqui em qualquer linguagem normal de gente daria pau. Por quê? A variável foi declarada dentro de um bloco, ela só é válida dentro do bloco. No JavaScript não. Por quê? O JavaScript tem esse esquema de hoisting. Acho que eu não coloquei uma explicação detalhada, mas ó, o que o JavaScript faz? Antes de rodar o programa, ele passa pelo programa e vê o seguinte: tem alguma variável declarada? Tem. Nessa linha aqui tem. Ele pega essa linha e leva lá para o início do programa, antes de começar a processar o programa. Então, embora esteja escrito na ordem errada, na hora de processar, o JavaScript vai trazer essa linha para antes dessa. Então, na verdade, ele vai declarar a variável primeiro, para depois atribuir o valor. Mas ele faz isso automático para você. Você não tem que pedir para ele fazer isso, ele vai fazer isso. A mesma coisa acontece aqui. Por que eu estou conseguindo acessar essa variável que está dentro do if? Porque é uma declaração. Antes de rodar, ele vai pegar essa mensagem e vai levar para cima primeiro. É como se ele declarasse primeiro a variável. Então, na verdade, essa variável não está sendo declarada dentro desse bloco, ela está dentro da função aqui. E aí eu posso acessar ela aqui embaixo. Porque o hoisting fez a declaração da variável subir. O JavaScript faz isso para vocês. Agora, se você estiver fazendo usando let, isso que eu falo, não use var. Eu falo, não use var e uso aqui. Deixa eu tirar esse var dali. Se você declarar a variável usando let, ó, aqui eu declarei dentro do bloco do if usando let. Dentro do bloco do if eu posso acessar ela. Se eu tentar acessar essa mensagem dentro do if que eu declarei aqui com let, isso vai dar pau. O let, as variáveis que você declara com let, você não pode usar. Ele não vai fazer hoisting. Tá? O hoisting só acontece quando está usando o var. Então, evita usar var, porque var só dá dor de cabeça depois, cara. Certo? Tenta lembrar, se você estiver usando o var, as variáveis são declaradas antes. Ele faz isso. Depois ele usa a variável para atribuir o valor e você pode usar ela no seu programa. Usa let, que aí o comportamento é o padrão que você está acostumado, que você aprendeu desde lá de algoritmos. Precedência e associatividade. Está dentro de um arquivo. Por que eu não coloquei aqui? Porque tem um monte. E aí a tabela não ia caber lá. Olha a quantidade de coisa, cara. Joguei numa planilha aqui. Vamos ver as precedências aqui. Aqui na ordem de precedência, a mais baixa seria a 0 aqui, a mais alta é a 20. Então a mais alta é o agrupamento. O que tiver entre parênteses ele roda primeiro. Depois vem o acesso a membro, que seria o ponto, o acesso a membro computado, com colchetes. Aí vem o new, a gente vai ver na hora de criar objeto com esse cara. Aí vem chamadas de função, o new sem parâmetros, sem lista de argumentos, né? Aí vem o incremento, pós-fixado, decremento, aí vem não bit a bit, negativo, incremento, prefixo, decremento, type off, void, delete, exponenciação, multiplicação, divisão, resto, adição, subtração, deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita, deslocamento sem sinal. Aí vem os operadores lógicos, menor, menor igual, maior, maior igual, o instance of, aí vem a igualdade, a desigualdade, a igualdade estrita, a desigualdade estrita, eu vou explicar daqui a pouco a diferença delas. Dá para fazer e bit a bit, ou bit a bit, aqui é o exclusivo, né? Aqui vem a ou bit a bit, aí vem o e lógico, o ou lógico, operador condicional ternário, aí vem a atribuição, e aí vem as formas reduzidas, né? Já soma e atribui, subtrai e atribui, tem todas elas aqui. Aí vem o yield, propagação, que é os 3 pontinhos, e por último é a vírgula. E aqui tem se é da direita para a esquerda para a direita também. Tá? Então tem aí as precedências. Não tem nenhuma diferente do que a gente está acostumado. Vocês já aprenderam em outras linguagens, não. Então não precisa se preocupar com isso. Operadores aritméticos que a gente pode usar. Tem lá adição, subtração, multiplicação, a divisão, né? O resto inteiro da divisão.
Então ele pega aqui 8 dividido por 3, vai devolver 2. É o resto inteiro da divisão. Incremento, tanto no pós-fixo quanto no pós-fixo, pré-fixo e pós-fixo, né? E o decremento também. O operador de atribuição, a gente já viu funcionando, é a igualdade. Não tem nada diferente. Dá para fazer atribuição múltipla, ele aceita. X recebe Y, que recebe Z, que recebe 10. Todo mundo recebeu 10. Tem as mesmas formas reduzidas que a gente está acostumado. Já faz a conta e atribui. Aí vem os operadores relacionais. Vamos entender a diferença da igualdade e da diferença estrita para a igualdade da diferença que não é estrita. Se você colocar usando 3 iguais, o que vai acontecer? Olha, 5 é igual a 5? Sim. Agora, 5 é igual a string, que tem um caractere 5 lá dentro, o dígito 5? Não. O número 5 não tem nada a ver com o caractere 5. Tá? Para ele é falso. Mesma coisa a diferença estrita. 5 é diferente de 6? Sim, é diferente. Agora, o 5 é diferente da string com o dígito 5? É diferente, são coisas diferentes aqui. O menor, maior, menor igual, maior igual é a mesma coisa que a gente está acostumado a fazer. Só que se você usar a igualdade com 2 sinais de igual, o que vai acontecer? Se você comparar 5 é igual a 5, beleza, não tem diferença. Só que se você perguntar 5 é igual a 5 com string aqui, o JavaScript faz conversão, cara. E ele vai falar que é igual, bicho. Isso aqui para ele, usando igual, tá, são iguais. Eu não sei se ele converte esse cara numa string ou se ele faz esse cara virar número. Agora eu não sei de cabeça o que ele faz. Recomendação para vocês, mesma coisa aqui no diferença. Ó. 5 é diferente do caractere 5? Não. É a mesma coisa para ele. Tá? Não use desse jeito. Sempre use o a mais, cara. Porque o a mais ele não vai ter conversão. Se for tipo diferente, ele não converte, ele já vai dar erro. Que é geralmente o que a gente quer que aconteça. Se você usar o igual e o diferente do jeito que a gente está acostumado, você corre o risco do JavaScript fazer uma conversão e fazer alguma coisa que você não esperava e o seu programa começa a dar um comportamento maluco e vai por mim, é difícil descobrir e é por conta disso que está acontecendo o problema. Então evita. Põe na tua cabeça, JavaScript 3 igual e diferente com 2 igual. Vai te evitar problemas no futuro. Então, os estritos eles testam se o valor e os tipos são iguais. Os outros dois não, eles vão testar só o valor e vão permitir conversões. Então, não usa o estrito. Operadores lógicos. Isso aqui é lindo demais, cara. Ai, Jesus. Vamos lá. AE, todo mundo já conhece. 2E comerciais. Então, ó, verdadeiro e verdadeiro. Oh, legal, verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso. Falso e verdadeiro? Falso. Falso e, vamos lá, 3 é igual a 4? Não é, isso aqui é falso. Então, falso e falso é falso. Aí JavaScript. Gato e cachorro. Vai retornar cachorro. Isso aqui vai atribuir no A5 cachorro. Falso e gato. Aí é falso. Agora, se você perguntar gato e falso, aí é falso. Tá? A string vazia e falso. Ao invés de retornar falso, não, ele retorna a string vazia. Falso e a string vazia, aí retorna falso. Cara, tem umas inconsistências assim do JavaScript que quebra a perna da gente, cara. Tá? Lógico, você não ia fazer comercial de string com valor booleano no seu programa. Você vai evitar isso de toda forma no seu código. Mas se acontecer, tem uns comportamentos que às vezes te arrebentam. Por exemplo, se você testar uma string vazia com falso, devolve a string vazia. Mas se você inverte, põe falso com a string vazia, aí é falso. O que tem a ver comparar duas strings e devolver a segunda string? Tem umas coisas assim que é complicado você ler. Você não vai lembrar esses detalhes, gente. Então tem que evitar ao máximo que chegue a acontecer uma coisa dessa. Porque se acontecer, você não vai saber qual que vai ser o comportamento. E aí começa a dar um bug no teu programa que é difícil de você descobrir por que está acontecendo. Tá? Não, se você estiver usando os tipos certos, do jeito certo, o comportamento é perfeito. Tá?
Se você começar a misturar a coisa aí já ele vai rodar, mas ele vai dar uns resultados que é inesperado pra gente. Mesma coisa o ou. Então, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Falso ou falso vai ser falso. Normal. Aí você começa, gato ou cachorro? Aí devolve gato. Se você perguntar gato e cachorro, vem cachorro. Mas se você perguntar gato ou cachorro, aí vem gato. Falso ou gato? Dá gato. Gato ou falso? Vai dar gato. A string vazia ou falso? É falso. Mas se você inverte e põe falso a string vazia, aí é string vazia. Truco. Tá? Evita. Usa o valor que você está acostumado, que você sabe que vai dar certo. Misturar as coisas vai dar problema. A negação. Então, não verdadeiro é falso, não falso é verdadeiro. E o não gato? Aí é falso. Ai, meu Deus. Strings a gente já falou, entre aspas e entre apóstrofos. Concatenação. A gente pode usar o mais do mesmo jeito. Então aqui eu tinha lá olá, como você está? Você concatena lá 1 com 2, vai juntar as duas coisas. Aqui eu botei nome, altura, aí o texto você pode concatenar várias coisas. Olá, mais nome, mais a string, mais altura, mais outra string. Pode misturar com aspas, com apóstrofo. Ele dá um jeito e junta tudo para você. As strings no JavaScript são objetos internamente. Se são objetos, vai ter atributos, vai ter métodos. Um dos atributos da string é o length. Então, se você pega lá uma variável, recebe uma string, você pode descobrir o tamanho dela. Texto.length vai devolver o tamanho dela. Dá pra gente ver rodar aqui, ó. Sei lá, let palavra recebe teste. E aí você pode vir palavra ponto length é 5. Ó. Se você olhar a palavra, esse cara, internamente ele é um objeto, então ele tem várias coisas. Acho que aqui se eu botar um ponto, ele vai mostrar. Ó. Tudo isso aqui eu posso chamar na string. Alguns são atributos, alguns são métodos que vão fazer alguma coisa em cima dessa string. Eu não vou mostrar todos aqui no material, eu só vou mostrar os principais. Descobrir tamanho, converter para maiúscula e minúscula. Tem lá to uppercase e to lowercase. Aqui eu não lembro, na verdade, se ele muda ou se ele devolve uma nova. Vamos descobrir? Eu vou criar aqui outra palavra.to uppercase. Local e uppercase? Não. To uppercase. Quanto que está na palavra? Ah, não mudou. E como é que está a outra? Está com teste maiúsculo. Então, esses métodos aqui não alteram a string original. Eles criam uma nova string maiúscula. E aí você pode guardar em outra variável, que nem eu fiz aqui, ó, ou usar de alguma outra forma. Se você quisesse mudar a palavra, você teria que fazer a palavra receber ela to uppercase. Comparação, a gente já viu, de string com igual, 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 né? Não precisa usar equals, diferente do Java, né? Pode usar o igual, igual, igual que vai dar certo. Conversões, às vezes, é importante. Então, por exemplo, eu tenho strings e eu quero converter a string nos valores. Então, ó, você pode pegar a number, que é uma classe do próprio Java, do JavaScript, né? Põe para ele uma string, ele vai converter esse cara no número. Então, pode jogar o número inteiro aqui, pode botar um ponto flutuante. Pode pegar verdadeiro e passar para ele devolve 1. Se você passar falso, ele devolve 0. E se você colocar alguma coisa com esse espaço, por exemplo, ó, isso aqui ele não consegue converter. Aí ele te devolve NaN, not a number. Tá? Aí vem a pergunta, né? Qual que é o tipo do not a number? Undefined. Opa, digitei errado. Ah, é o número. Not a number é o número. Tem que rir, cara. Not a number é o número. Mas por que ele não converteu? Por conta do espaço, tá? Se não tivesse esse espaço, ele ia converter. Ia te devolver o número aqui. A outra forma de fazer isso é usar o parseInt. Tá? Essa função aqui, você passa para ele uma string,
e ele te devolve. No caso aqui é o inteiro e o parse float é para pegar o ponto flutuante. E o contrário, eu tenho um valor, mas eu preciso dele como se fosse uma string. Então você pode usar a classe string, põe lá o número lá dentro e vai te devolver a string representando esse cara. Inclusive, olha que loucura. Você pode declarar a variável número e disparar um toString nele, cara. Ó, número recebe 10. Você pode vir no número e chamar, olha, toString. Olha lá, devolveu ele como se fosse uma string para você. Então, o número, dá para você rodar coisas neles. Então, você já vê que número, na verdade, algumas coisas que você pode usar desse tipo específico aqui. Outra maneira de converter é o que a gente fazia no Java lá, aquelas gambiarras. Pega a string vazia e concatena. Ele vai converter o número numa string e vai concatenar para vocês. Tanto com aspas quanto com apóstrofo. Se você quiser transformar em binário, você pode passar um parâmetro para o toString. Então, por exemplo, aqui o número .toString 2, você vai transformar esse cara em binário. Se você passar 16, você vai transformar em hexadecimal. Às vezes pode quebrar um galho em alguma situação. Nas strings, como é que eu faço para acessar os caracteres da string? Você pode usar o índice entre colchetes. Então aqui o texto, eu joguei lá a grosbilda, texto 2 é a letra O. Começa com 0 do mesmo jeito que a gente está acostumado, então 0, 1, 2 e assim por diante. Tem 1 milhão de métodos na string. Dá uma olhada antes de você sair inventando as coisas, senão você vai acabar reinventando a roda, perdendo tempo aqui. Eu não mostrei todos não, só peguei os principais que a gente pode precisar. Como é que eu escrevo na tela em modo texto? Aqui é lá no console do navegador, tá, gente? Você pode fazer console.log. A string que você colocar aqui, ou o valor que você colocar aqui, vai ser escrito lá no console daquela ferramenta de desenvolvimento lá, no navegador. A outra forma de você escrever no navegador, sem ser no console, é usando a função alert do objeto window. A gente vai falar desse cara mais para frente, quando a gente for ver a parte da web. Mas ele é diferente. Ó. Se você vier aqui, a gente já viu o console.log. Console.log é o que você coloca aqui dentro, ó, e ele escreve no console. Saiu aqui o teste. Podia ter jogado o número aqui também. Ó. Ele vai escrever lá na tela. A outra maneira é usar um alert. A diferença é que se você faz o alert, ó, o navegador abriu uma janela de alerta para mim. Ó. E aí eu tenho que apertar OK. O texto que eu passei lá no alert aparece aqui. E aí ele volta lá. Tá? Então o alert, às vezes, pode ser interessante. Porque ele para a execução, mostra a janela, enquanto você não der OK, ele não termina. Ó. Duas maneiras de escrever alguma coisa para o usuário aí para a gente ver. Leitura via teclado. Você não vai usar isso aqui numa página web, mas existe. Tá? Lá no objeto window tem uma função que é a função prompt. Então aqui, ó, eu estou criando uma variável nome, recebendo o resultado do prompt com essa mensagem. Então tá lá. Ó. Já tem nome. Beleza, nome 1. Ele abriu a janela de prompt, ó. A mensagem que eu coloquei aqui, ele escreveu ali, ó. O que você digitar aqui dentro, ele vai atribuir na variável. Até que está lá no nome 1, o que eu digitei lá dentro. Então, existe. A gente não vai usar isso para fazer programa para web, lógico, mas dá para fazer isso aí também. If, não tem de segredo nenhum. Dá para fazer if sozinho, dá para fazer if else do jeito que a gente está acostumado. Dá para fazer switch do mesmo jeito, tá? Switch case tem que ter os breaks entre cada um dos casos, senão ele sai rodando todo mundo. Dá para ter um caso padrão. A expressão que você coloca aqui dentro, ela tem que gerar um valor. Do mesmo jeito que no Java, você pode... esses valores podem ser strings. Ele permite que os casos sejam strings. Tá? Operador condicional ternário.
mesma coisa que a gente já viu. Você pode ter uma condição, aí lá interrogação, o código que você quer que rode se for verdade, 2 pontos, o código se for falso. O for, mesma coisa, não tem diferença. Inicialização, condição e atualização, separada por ponto e vírgula. A diferença é que você vai criar a variável normalmente usando let. Tá? Let count igual a 0, count menor que 10, mesma coisa. Vai funcionar do jeito que vocês estão acostumados. Pelo menos isso, né? Você não perde. Uma vez que você aprendeu a linguagem C, cara, já aprendeu muito de muitas linguagens. While, mesma coisa, condição, enquanto ela for verdadeira, esse laço roda. Dá para fazer do while, igualzinho, vocês estão acostumados. Vetor. Como é que eu declaro um vetor? Colchetes. Let nomes, põe lá os colchetes, põe os elementos que você quer lá dentro. Aqui são 3 números, esse cara é o vetor vazio. Se você quiser, você pode criar um vetor também usando o objeto array aqui, ó, new array 10. Ele está criando, ele vai criar o vetor e o que ele devolve aqui é um vetor com esse tamanho, 10 elementos. Tá? E aí JavaScript, você pode guardar coisas de tipos diferentes dentro do mesmo vetor. Cada posição, aqui no caso é uma string, um número, um booleano e outro vetor. Cada elemento é um tipo diferente. Tá? Deixa eu só fazer esse teste para vocês verem. Ó. Eu vou criar esse vetor aqui, ó, com tamanho. Vou tentar isso aqui. Eu estou olhando para essa parte. Tá lá, ó, criei. Como é que está o com tamanho? O que está lá dentro? Olha, é um vetor. Tem 10 slots vazios. Ele sabe que tem um vetor de 10 posições que não tem nada. Como é que eu acesso um elemento? Colchetes. Ó. Se você for lá no com tamanho... Nossa senhora. Índice 0. O que tem aqui dentro? Undefined. Lembra do undefined? Eu criei um vetor, não botei valor, o JavaScript enche de undefined lá dentro. Então, de 0 até 9, tem undefined lá dentro. Certo? O tipo do vetor, né? Vamos olhar. Ó. Type of do vetor é um objeto. Ó. Tanto é que se vocês olharem o com tamanho, um monte de coisa que você pode fazer. Então, o vetor no JavaScript é um objeto. Já tem métodos prontos que você pode usar para fazer manipulações em cima do próprio vetor. Que mais? Você pode jogar coisas de tipos diferentes, não faz diferença para ele. Como é que você acessa? Acabei de mostrar ali, você usa o colchetes com o índice. O índice do primeiro elemento é 0 também, então não tem segredo. Você consegue descobrir o tamanho do vetor usando o método length. Então aqui, se eu perguntar qual é o tamanho dele, é 10. Ó, 10 posições. No nível de implementação, os vetores em JavaScript armazenam seus elementos como propriedades de um objeto, usando o índice do vetor como sendo o nome da propriedade. Então, quando você vai lá e declara um vetor, internamente é como se esse vetor fosse um objeto, onde o índice é a propriedade e o valor que você jogou lá dentro é o valor que está relacionado com aquela propriedade. Então, 0 é Ana, 1 é Maria, 2 é Grosbilda. A gente consegue ver isso. Vou recarregar a página para limpar tudo. Tá lá, ó, declarei nomes. Se você olhar nomes, ó, é um vetor de 3 posições. Mas internamente, olha aqui, ó, é um objeto. Ó. Índice 0 é Ana, 1, Maria, 2 é Grosbilda. O tamanho dele é 3. Já está tudo guardado aqui dentro. Tá? Fora os outros métodos que tem lá dentro para a gente usar. Que está escondido aqui. Ó. A gente vai brincar com esse cara depois. E aí, JavaScript. Eu criei um vetor vazio aqui, ó. Esse nossa. Então, ó. Nossa é um vetor vazio. Beleza. Qual é o tamanho do vetor? Vamos descobrir. 0. Não tem nada lá dentro. Beleza. Aí eu vou e faço o seguinte, olha, vai no nossa, lá no índice 30.
e joga credo lá dentro. Então, estava vazio. Eu fui lá no índice 30 e joguei um valor dentro dele. Qual é o tamanho dele agora? 31. Ele criou o vetor com 31 posições. Se você olhar o nossa lá no índice 30, é o credo. E os outros 29 elementos para trás, professor? Vamos olhar. Undefined. Todos eles ali dentro, ó, até chegar lá no credo, está com undefined. Mas ele criou o vetor com essa quantidade de elementos para colocar esse cara nesse índice, e a gente vê que ele preencheu todas as outras posições com undefined. Conversões. Algumas são interessantes. Por exemplo, eu preciso converter uma string num vetor. Então, por exemplo, aqui eu tinha lá vários nomes separados por vírgula. Como é que eu faço esses nomes separados por vírgula virar um vetor? Você pode pegar essa string, né, falar para ela fazer um split. Olha, divida-se. Em que lugar? Você passa aqui para ele onde é que você quer que ele se divida. Aqui eu botei vírgula e espaço. Então, o JavaScript ele vai procurar uma vírgula e um espaço. E ele sabe que separou dois elementos. E ele vai colocando esses caras num vetor. Aqui acho de novo, vírgula e espaço. Opa, separação. Ele consegue montar para você isso num vetor. Vamos ver acontecer que é... Vou carregar de novo. Então, ó, declarei nomes. Estou carregando de novo a página para limpar o código anterior, tá? Isso que eu estou escrevendo aqui só vale nessa página que está carregada. Se você recarrega, o programa meio que zera, tá? Bom, criei nomes. Então, ó, nomes é o vetor lá. Ó. Essa string, na verdade, com esse monte de valor. Beleza. Aí eu vou lá e vou quebrar esse cara, ó. Eu vou falar que a turma recebe nomes.split naquela posição. Quanto é que está na turma? Olha lá, é um vetor de 5 posições. Ó. Ele pegou, separou justamente nesse caractere. Ó. Te gera um vetor. Isso às vezes quebra um galho para a gente fazer algumas coisas na parte de web. O contrário também dá para fazer. Tá? Você pode ter um vetor cheio de elementos e você quer juntar esses caras dentro de uma string. Vamos fazer o contrário lá. Eu criei o vetor, ó. Então o turma é um vetor de 5 posições com as strings que eu coloquei lá dentro. Eu preciso disso numa string, com todos os valores. Você vai lá no vetor, chama o método join e fala o que você quer que ele use para juntar os elementos do vetor. Eu botei uma vírgula e um espaço. O que virou no nomes? Ó? Uma string. Cada um dos elementos do vetor ele colocou esse cara e separou eles na string. Ó. Mais. Turma. Tá, vamos ver outra maneira de fazer isso. Se você não tivesse feito o join, tá? Se eu tentar usar a mesma variável, vai dar pau. Eu vou chamar de nome1, para não ter que fazer ele de novo. Se eu chamasse turma to string, ao invés de usar o join, transformou em string, mas como é que ele gera a string? Ele só põe uma vírgula entre os elementos. Então, você converter um vetor para uma string, ele pega os elementos e separa por vírgula. Aqui com o join eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso juntar os elementos usando um espaço, a seta e um espaço. Ele vai te devolver uma string usando o separador que você escolheu aqui. Inserção e remoção de elementos no vetor. Isso também pode quebrar um galho de vez em quando. Então, eu já tinha um vetor aqui, ó, que chamei de turma com esses elementos. Eu quero acrescentar um elemento no final desse vetor. Você pode ir lá e chamar o push. Lembra de pilha? Push pop? Mesmo esquema aqui, ó. Você faz um push, Juan Pablo, você está colocando o Juan Pablo na turma, lá no final da turma. Ó, criei a turma. Vamos adicionar o Juan Pablo na turma. E o push devolve o novo tamanho. Se você olhar o novo tamanho, agora tem 6 elementos. Ó. Tinha 5,
inseriu o Juan Pablo, agora está com 6. Por que fizeram assim? Não sei. Devolve sempre o tamanho do vetor agora. E aí eu posso pegar e olhar como é que ficou a turma. É um vetor com 6 agora. O Juan Pablo foi inserido no índice 5. Como é que eu tiro um elemento do vetor? É o pop. O pop devolve o elemento que ele remove. O push devolve o tamanho que ficou. O pop devolve o elemento que ele removeu. Então, se você olhar o saiu, é justamente o Juan Pablo. A turma, como é que ela ficou? Voltou a ter 5 elementos. Ele tirou o Juan Pablo e retornou ele. E aí você pode usar ele no programa para fazer alguma coisa. E se eu quiser inserir no início? Aí é um pouco mais chato, cara. Você vai usar esse unshift. Unshift é o nome horroroso, cara. Mas o unshift faz o quê? Ele insere o que você quer no início e devolve o novo tamanho. E aí, para tirar o primeiro elemento, você usa o shift. Vamos ver isso. Ó. Eu já tenho o vetor original aqui, né? Eu vou inserir o Juan Pablo no início. Ó. Foi para 6. E a turma, ó, o Juan Pablo, tá lá no começo. Ó. E aí eu posso fazer ele sair. Pega lá a turma, faz o shift. Devolveu o Juan Pablo. E a turma agora não tem mais ele no início. Então, dá para inserir no fim, dá para inserir no início. Eu não sei se eu coloquei inserção no meio, eu acho que não tem como, cara. Outros métodos que pode ser interessante, concatenar vetor. Tem o concat. Tá? Então, eu tenho uma outra turma, você pode fazer turma.concat outra turma. Vai devolver um turmona. Nossa senhora. Ele devolve um vetor novo. Tá? Ele não altera os dois vetores que você está usando aqui no concat. Então, por exemplo, ali, ó, a gente já tem a turma, ela já existe. Se eu falar, criar outra turma, beleza. E aí eu vou concatenar a turma com a turmona. Turma com outra turma. O que virou a turmona? Todos eles, ó. Ele pegou os elementos da turma e acrescentou a outra turma. Tá lá. Mas a turma não mudou, ó. E a outra turma, nossa senhora, não mudou. Então ele não alterou nem essa cara, nem esse cara. Ele criou uma nova, um novo vetor com os elementos concatenados. Agora, tem alguns métodos que mexem nela. Por exemplo, o sort e o reverse, eles mexem no vetor. Então, se eu pegar essa turma aqui, ó, limpar. Vou mostrar ela antes. Tá desse jeito. Se eu falar para ele, olha, faz um sort, ordena aí. Tá lá, ordenou. Em ordem alfabética. Anderson, Bilbao, Grosbild, blá, blá. E o reverse inverte os elementos para você. Mas ele está mexendo na turma. Ó. Tá? O sort e o reverse alteram o vetor. O concat cria um novo. Tem que tomar cuidado. E de novo, tem mais um monte de método lá no vetor que você pode usar. Eu não vou colocar todos aqui, eu só deixei os principais que a gente pode precisar às vezes na hora de fazer alguma coisa com a parte de web. O for each da classe array, ó, eu consigo fazer que é uma maneira de você percorrer os elementos. Assim, é como se fosse um for each que a gente está acostumado lá do Java, só que diferente de maneira de usar. Aqui eu estou criando uma função. No próximo assunto vai chegar em função daqui a pouco, tá? Mas olha, eu estou declarando uma função, no JavaScript é assim, você põe lá function, o nome da função, parâmetro. Como não tem tipo, eu não preciso falar nada. Eu ponho aqui, ó, x, esse é o parâmetro. O valor que o cara passar vai ser colocado no x. E aí o corpo da função. Aqui eu vou jogar na tela x ao quadrado. Tá? E aí eu criei um vetor de números, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero que essa função seja aplicada nos elementos desse vetor. Você pode pegar o vetor, ó, números, e aí você chama o for each. E aí você passa a função para ele. Olha que loucura. Eu estou passando uma função para outra função. Tá? E aí o JavaScript vai fazer o quê? Para cada elemento desse vetor, ele vai passar o elemento como parâmetro para essa função.
Então eu estou fazendo com que essa função rode em todos os elementos desse vetor. Podia ter feito um laço, um contador e chamar a função pegando um por um dos elementos, do mesmo jeito que a gente está acostumado. Mas o for each aqui você ganha tempo, tá? Se você lembrar como é que usa ele. Aqui eu posso fazer direto. Nesse exemplo, eu criei a função, tá? E aí usei o nome dela aqui. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou criar uma função sem nome. É um function que recebe um x. Tá? Eu já passei, eu criei ela aqui dentro ó, do parâmetro do for each. Ele vai rodar essa função nesses elementos aqui para você. Lógico, depois eu não tenho como usar essa função mais, porque eu não tenho ela com um nome e não guardei ela numa variável. Mas às vezes você só precisa fazer esse código rodar uma vez aqui para esses elementos. Você pode fazer isso aqui também. Eu já achei em algum lugar os caras falando o seguinte, pelo menos na época. Você usar o for each é muito mais lento do que você fazer do jeito que a gente aprendeu lá em algoritmos. Tá? Que seria fazer o quê? Cria um contador, faz ele andar o vetor até o final dos elementos, e aí chama a função passando os elementos para essa função. Por que que é muito mais lento? Eu nunca parei para olhar. Tá? Não sei por quê. Mas eu já vi gente falando que esse cara é muito mais lento. Professor, é tão ruim assim que eu não posso usar? Cara, depende do que você vai fazer com isso. Se for para mexer na interface para o usuário, o cara não vai nem perceber que está demorando. Tá? Mas na época em que eu vi sobre o for each, o pessoal estava falando que é lento. Hoje, professor, será que é assim ainda? Não sei dizer. Teria que pesquisar. Tá? Então não é porque é muito mais lento que você vai deixar de usar. Por quê? Tem situações em que ele facilita demais a nossa vida, cara. Principalmente na hora de manipular a parte de web. Aqui eu botei um trecho de alguma coisa que a gente poderia fazer na parte de web. Eu estou pegando uma série de elementos da minha página. Para cada um desses elementos, eu quero que ele rode essa função. Então, ele vai pegar um dos elementos dessa lista, desse vetor, e roda esse cara. Aí eu vou no elemento e pego um atributo desse elemento. Guardei esse atributo. E aí eu vou no elemento e falo para ele, olha, quando clicarem em você, chama essa função. E aí eu jogo o atributo na tela. Eu estou pegando várias coisas da página e configurando todas de uma vez para que todas elas, quando forem clicadas, rodem esse código específico. Aqui é muito mais fácil usar o for each para fazer isso do que tentar fazer com um laço normal. Então tem situações que o for each vale a pena. E para o usuário que está acessando a página, que vai rodar esse código, a diferença é muito pequena, cara. Não compensa você fazer do outro jeito para ganhar velocidade. Aqui o for each é mais negócio. A gente vai fazer uso desses caras mais para frente. Tá? Não se preocupe se não entender o que diabo está acontecendo aqui. A gente vai ver esses detalhes depois. Dá para fazer matrizes também. Tá? Então aqui é como se fosse um vetor de vetores. E aí você acessa com dois índices, do mesmo jeito, linha, coluna. Tá? E assim como lá no Java, dá para fazer matriz que não é... onde as linhas têm tamanhos diferentes. Dá para fazer uma loucura dessa aqui também. Vou ter um exemplo aqui, mas não vou nem... vamos mostrar, vai, não custa nada, copiar e colar. Então, ó, eu fiz eu criei aqui um vetor de 4 elementos. Tudo bem. Então você tem que imaginar que eu fiz F9. Imagina que eu criei um vetor com 4 elementos. Beleza. Aí eu fiz um laço com essa variável linha, começando com 0 até o tamanho do vetor. Então vai de 0 até 3. E aí o que eu faço lá dentro? Eu vou nesse vetor, nesse índice linha, e jogo lá dentro um outro vetor. Um linha mais 1. Então imagina o seguinte, linha começa com 0. Então eu estou indo nesse vetor, no índice 0, que é aqui, ó, e estou jogando aqui dentro um vetor com um elemento. É como se eu tivesse criado um vetor e jogado ele aqui dentro. Ó.
O que mais? Aí eu fiz um contador de novo, com coluna igual a 0. Eu vou dentro daquela linha, eu estou percorrendo esse cara e jogando dentro de linha coluna, coluna mais 1 vezes linha mais 1. Eu joguei alguma coisa aqui dentro, cara. Não vou lembrar o valor que virou isso aqui, não. Mas o importante é que quando eu volto aqui e linha vai para 1, eu vou dentro da linha 1 e jogo um vetor com 2 elementos agora. Ó. Eu estou fazendo uma matriz ó, com linhas de tamanhos diferentes. Na terceira vez eu vou colocar com 3 elementos. Na quarta vez eu vou criar com 4 elementos. Estou criando uma matriz com 4 linhas. Ó, são as 4 linhas, cada linha com um tamanho diferente. Se eu mostrar aqui na tela, o M, olha lá, ó. São 4 elementos, cada um tem um vetor. Ó. Primeiro guardou 1, depois 2, 4, 3, 6, 9, 4, 8, 12 e assim por diante. Tem tamanhos diferentes. Dá para fazer esse tipo de maluquice. Funções, vamos lá. Como é que declara a função? Function, palavra reservada, o nome da função e os parâmetros. Lembrando que os parâmetros não tem que ter tipo, não existe tipo aqui. Tá? Abre chaves, o corpo da função, fecha chaves. Exemplo, ó, função 1, aqui eu vou lá e faço console.log oi. Vai aparecer oi lá no console do navegador. Como é que eu chamo a função? O nome dela, abre e fecha parênteses. Não tem parâmetro. Função 1 vai disparar ela para mim. JavaScript, vamos lá. Se tiver parâmetro, por exemplo, aqui eu passei o x, joguei o x na tela. Se você chamar a função e passar 10, vai aparecer o 10 na tela. E se eu não passar nada? Vamos lá. Eu vou criar a função. Tá. Eu vou chamar ela passando 10. Então, função 2. Toma aí 10. Saiu lá o 10 na tela. Aqui no caso, o bacana é que o x pode ser qualquer coisa. Então, se eu passar teste, ele vai escrever teste na tela. Não tem tipo aqui, ó. Então, se você passar número, vai. Se você passar string, vai. E se eu não passar nada? Undefined. Imagina que quando ele chega aqui, o cara não passou nada, então fica undefined nele. Escreve undefined na tela. Está lá o undefined na tela. Observe que quando eu fui chamando a função, tá vendo que está aparecendo os undefined aqui? Ó? Diabo é isso, professor. Eu não fiz retorno na função. Se você não põe um return na função, o JavaScript retorna undefined, por padrão. Então eu chamei a função, recebi undefined. Recebi undefined, recebi undefined. Isso é coisa dele, tá? Então cuidado, se você não passar o parâmetro certo, provavelmente vai rodar, cara. Esse é que é o problema. Vai rodar e vai fazer alguma coisa. O problema é o que ele vai fazer. Às vezes o programa até funciona. Esse é o problema. Funciona algumas vezes e funciona e nas outras não. Nossa, esse é o pior tipo de bug de a gente achar. Uma função retorna undefined se um valor não for retornado. E aí, de novo, o hoisting entrando na jogada. Ele pega, você pode chamar a função antes de declarar. Ele aceita. Por quê? Depois, na hora de processar o arquivo, essa função ele vai trazer ela para cima. É como se ele pegasse esse código e arrastasse para o início do arquivo para depois rodar o restante. Você pode chamar e depois declarar que vai funcionar. Lógico, você não vai fazer isso por querer no seu programa, né, gente? Mas ele aceita. Bom, vamos lá. Ó. Eu criei uma função 3, eu jogo 3 na tela e retorno 3 mais 1. 3 não, o x mais 1. Eu não sei o que é o x. Aí eu fiz console.log função 3 passando o valor 1. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então, ó, a função 3 vai jogar o x na tela e retornar x mais 1. Então, se eu chamasse função 3 passando 1, ó, ele jogou 1 na tela, eu vi. E me retornou o quê? Retornou 2. O cara lá no programa ele fez console.log da função 3. Passando 1. Ó, jogou 1 na tela, jogou 2 na tela. Undefined.
É a chamada do log que está devolvendo undefined, viu? Isso aqui não é da função 3, não. A função 3 retornou o 2. JavaScript. E se eu jogar sem passar nada lá para dentro? Ó, função 3, nada. Undefined, not a number. Como eu não passei o x, ele recebeu undefined. Jogou undefined na tela. E aí tentou pegar undefined mais 1. Aí não. Isso aqui vira um not a number, que é o que ele devolveu. Retornou not a number. Mas o louco é, não dá erro, cara. Você chamar uma função e esquecer o parâmetro. e para você perceber que esqueceu o parâmetro. Nossa senhora. Dá trabalho. Debugar JavaScript de vez em quando é triste. JavaScript é dinâmica. Tá? Muito dinâmica. Olha a loucura aqui, ó. Eu perguntei, qual é o tipo da função 3? É uma função. Legal. Eu posso criar uma variável para receber a função. Ó, minha função recebeu função 3. Qual é o tipo agora dessa variável minha função? Também é uma função. Isso aqui, essa variável recebeu a função, agora ela é uma função também. E aí eu posso chamar ela, ó, minha função 1. Eu estou usando essa variável para disparar essa função 3. Ó. Olha lá, 1 e o 2 de novo. Ó. Eu estou rodando essa função aqui, ó, usando essa variável que eu declarei aqui. E aí você pode fazer esse tipo de loucura, né? Você pode passar a função como parâmetro para um método. Por exemplo, ó, eu vou criar aqui uma função chamada faz-tudo. Ela espera receber uma função e um valor. O que ela faz? Ela retorna a função valor. Ela está chamando essa função, passando para ele esse valor. E aí eu posso chamar faz-tudo e falar para ele, olha, roda a função 3 usando 2. Vamos passar 1 de novo. Ó. Essa função chamou essa, passando esse valor para ela. Que loucura que é essa, cara? E se eu não passasse... Se eu passasse uma string aqui, ó. Tá rodando, não deu pau, cara. Mostrou string vazia e retornou 1. Quando ele concatenou lá o vazia com 1, veio 1. E se eu não passasse a função? Vamos ver. Aí não passar a função não tem como, né? Mas se eu tentasse passar uma string, aí vai dar pau. Aí não vai fazer mágica. Tá tentando chamar a string vazia como se fosse uma função, vai dar pau. Mas em algumas coisas vai rodar, cara. É doido demais isso aqui. Se a função não estiver bem documentada e com nomes de parâmetros fáceis de entender, você vai ter que analisar o código para saber como é que usa a função. Isso não é um defeito do JavaScript, isso é problema de toda a linguagem que não tem declarar tipo na hora de usar as variáveis e parâmetros. O Python também tem esse problema. Tá? Se você cria essa função, imagina que essa função 3, ó. Não, essa faz tudo aqui. Ó. Vou mudar ela aqui. Ó. Eu vou chamar ela de faz tudo 1. E aí você põe parâmetro x e y. Cara, como é que o cara vai descobrir o que tem que passar para essa função depois? Ó, o cara vai chamar faz tudo 1, né? Vou botar os parênteses. O que eu tenho que passar para cá? O cara vai olhar lá x e y. Tá, o que é x, o que é y, bicho? Não sei. Eu vou ter que vir olhar o código aqui para ver o que diabo que o x está sendo usado, onde é que o y está sendo usado, para descobrir o que eu tenho que passar para lá. Então evita esse tipo de coisa. Põe nome de parâmetro, de maneira que o cara, quando olhar, eu sei que eu tenho que passar a função e aqui eu tenho que passar um valor, para facilitar a vida da pessoa. Então não é um defeito específico do JavaScript. Várias linguagens têm esse problema hoje em dia. Funções anônimas é quando a gente não dá um nome para a função. Por exemplo, aqui ó, é uma função, eu não passei o nome, não tem parâmetro,
e ela escreve, faz um alerta com oi. O problema é que, como é que você chama essa função? Não chama. Como ela não tem nome, isso aqui não tem como executar mais. Mas eu posso pegar a função anônima e jogar numa variável. Opa, essa função aqui está guardando essa função anônima. E aí eu posso usar essa variável para chamar ela. Tá? Eu posso, de repente, passar uma função anônima como parâmetro para uma outra função. Porque, de repente, esse código você só precisa passar para essa função. Então, eu não preciso criar uma função com nome, nem criar uma variável para guardar essa função para passar ela como parâmetro. Você pode já passar ela aqui dentro do parâmetro. Tá? O JavaScript vai aceitar isso aqui também. Exemplo, já mostrando mais ou menos na parte de web. Ó. Eu posso pegar a página atual, mandar ele buscar dentro dessa página um botão, guardar esse botão aqui dentro. Ó. E aí eu posso pegar esse botão e falar para ele, olha, quando clicar em você, roda essa função. Mas essa função só vai ser usada nesse botão. Então não faz sentido eu criar ela com nome para poder passar ela aqui para um clique do botão. Você já declara ela aqui de maneira anônima. Tá? Quando te clicarem, roda esse código aqui. Pronto. É o uso de função anônima aí no JavaScript. JavaScript. Aqui eu estou usando o var. Por que eu estou usando esse var? Boa pergunta, hein? Ó, var função, criei a variável. Está undefined lá dentro por enquanto. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, se o número for 0, a função recebe isso aqui. Olha aí, que loucura, já está... Ah, o número não foi definido. Tá, teria que ter uma variável antes aqui. Deixa eu fazer o seguinte, let número igual a 1. E aí eu rodo aquele código. Ele aceita esse tipo de maluquice, ó. Ele vai fazer um teste, se o número se for igual a 0, aí ele joga essa função dentro daquela variável. E você podia ter um else aqui de repente, não, se o número for 1, joga uma outra função lá dentro. Cara, você está criando função dentro de if, olha que loucura isso aqui. Ele aceita. Argumentos. Cuidado. Existe um cara dentro da função que é esse arguments. Tá? Você passa para ele um índice para você acessar um argumento. Parece que é um vetor, mas não é um vetor. A gente acessa ele usando o índice. Pô, isso aqui é um vetor, né, professor? Não. Esse arguments que existe dentro da função não é um vetor. Vamos criar essa função aqui, ó, e vamos ver ela funcionar. Então, essa função minha, meu concat, eu passo parâmetro para ele que é um separador. Aqui eu criei uma string, uma variável para guardar uma string vazia. Por que eu criei a variável antes? Podia ter criado ela aqui, não faz diferença. Contador com 1 até o tamanho de argumentos, que eu não sei quanto é. Eu vou lá nesse resultado e vou concatenando o argumento desse índice com o separador que eu passei. Depois eu devolvo essa string. Então essa função, ela junta os argumentos que você passou para essa função e retorna isso tudo numa string. Essa que é a ideia aqui. E aí eu vou chamar ela. Olha que loucura isso aqui. Ó. Eu estou chamando a função meu concat, que tinha falado que só tinha um parâmetro. Eu vou passar 4, cara. JavaScript, beleza, manda... Só tinha um, mas pode passar 4, de boa. O que ele faz? Esses argumentos, eles já ficam dentro desse cara aqui, ó. Podia ter mostrado ele lá dentro, né? Olha a string que ele me devolveu, ó. Ele pegou argumentos a partir do índice 1. Então, imagina que esse era o 0, né? 1, 2, 3. Ele pegou o 1, o 2 e o 3 e concatenou, juntando com essa vírgula que eu passei para ele, ó. E devolveu isso numa string. Eu podia ter jogado esse argumentos na tela aqui. Ô, Rafael. Espera aí. Copia a função de novo.
Vou fazer um console.log argumentos. Aproveitar e mostrar o tipo. Pronto. E aí eu vou chamar a função usando aquele mesmo parâmetro que eu passei agora. Tá lá. Mostrei os argumentos, ó. Tá vendo que aqui é um objeto, ó. Ele tem os argumentos guardados aqui dentro, mas ele tem uma cacetada de coisa a mais, ó. Tamanho, ó, o tipo dele, ó. É um objeto. Então, parece vetor, mas não é um vetor. É um objeto, tá? E aí ele me devolveu a string. E aí os outros exemplos que eu fiz aqui, eu posso passar o que eu quiser, cara. Olha lá, ele juntou com o separador que eu passei para a função. Então não é que sua função tem um parâmetro só que você só passa um. Você pode passar mais e você pode usar esse arguments para pegar os outros argumentos. Lógico, esse é o tipo de coisa que tem que estar na documentação bem explicado. O que essa função faz? Tem que ter uma documentação falando, olha, ele recebe um separador e junta os argumentos a mais que você passar e retorna isso numa string. Se você não explicar isso para o cara na documentação, como é que o cara vai adivinhar? Ele vai ter que olhar o código para descobrir esse tipo de coisa. Parâmetros padrão. O padrão para parâmetros que não recebem valor é undefined. Então, essa função multiplica. Passei lá A e B, ele retorna A vezes B. Se você chamar o multiplica e passar só os 5, vai rodar. Cuidado, não é C, não é Java, gente. Vai funcionar. E ele vai devolver o quê? Not a number. Tá lá, a minha função. O que ele esperava que... Opa, multiplica, né? Ele esperava que eu passasse 2 inteiros, ó, 2 e 5. Ele devolve 10. Mas se eu só passar os 5, oh, not a number. Por quê? O A recebeu undefined. Undefined vezes 5, tá lá. E aí eu passo, por exemplo, 5, e aí string test, not a number. Ele aceita, cara. Não vai dar pau. Eu esqueço, por exemplo, vou passar só teste. Aqui acho que vai dar erro, né? Não é possível. Não, not a number. Ele está pegando a string test e multiplicando por undefined. Virou not a number. Se eu passar um 3, not a number. Pelo menos isso. Eu achei que ele fosse repetir teste 3 vezes, cara. O que você podia fazer? Você podia testar. Olha, se o tipo do B não for undefined, usa B. Se for, usa 1. Nossa, que gambiarra do cão aqui, cara. E aí retorna A vezes B. Aí se você passar o 5 só, vai devolver 5. Tá? Então se você esquecer o B, ele está fazendo receber 1 aqui, mas via código isso. Mas você pode fazer isso também direto no parâmetro. O JavaScript permite que você fale, ó, tem 2 parâmetros, A e B. Mas o B, se o cara não passar, usa 1. Muito melhor. Certo? Vou colocar ele lá. Ó. E aí se você chamar multiplica, oh meu Deus. Se você passar direitinho, ó, 2 e 3, ele vai fazer 2 vezes 3, 6. Agora se eu só passar 2, opa, 2 vezes 1 é 2. Se você passar 5, 5 vezes 1 é 5. Se você passa 2 valores, ele usa o segundo valor. Mas se você não passa, ele usa o valor padrão. O problema desse valor padrão é que ele tem que ser no último parâmetro. Não dá para fazer, por exemplo, o A receber 1 e o B não ter nada. Isso aqui ele não aceita. Acho que se eu tentar fazer, vai dar pau. Vamos tentar rodar. O problema é o seguinte, como é que você pula o A? Como é que você vai chamar multiplica, não passar o primeiro e passar o segundo? Você vai deixar um espaço aqui e tentar passar o 5? Não pode. Então, não dá para fazer esse tipo de gambiarra. Você pode usar o parâmetro padrão no final. Tá? Aí faz sentido. Aqui no início não faz sentido.
Outras funções que a gente tem, pode ser interessante de vez em quando. O parseInt para transformar a string em inteiro, o parsefloat para transformar a string em float. Is not a number para descobrir se o cara é ou not a number, vai retornar um boolean para você. E o eval. O eval é a coisa mais maluca, cara. Olha aqui. Olha isso aqui. Eu estou criando uma variável. Chamei de texto. Já tem texto. Deixa eu limpar esse cara. Ó. O que está dentro do texto? É uma string, ó. Tá lá, var x igual a 10, ponto e vírgula, console.log x mais 1, ponto e vírgula. É uma string isso aqui. Isso aqui não é JavaScript, não, tá? É uma string. Mas aí eu falo pro JavaScript, olha, avalia esse texto aqui. Roda esse texto aqui como se fosse JavaScript. 11. Ele pegou a string e fez como se fosse... Processou essa string como se fosse JavaScript. E aí rodou. Var x recebeu 10, mostrou x mais 1, apareceu 11 na tela. Cara, isso aqui é um perigo, cara. Por que o pessoal fala, não, desabilita JavaScript do navegador, esse tipo de coisa? Porque dá pra fazer umas malucuras assim, desse tipo. O cara põe uma string, roda um eval lá e sai rodando o seu código, bicho. Olha aqui, ó. Eu vou fazer o texto receber... Que aqui não vou poder usar de novo. Aquilo ali, ó, prompt, entra um JavaScript aí. Vamos lá, vamos entrar um JavaScript aqui. Let número igual a 10, número mais, console.log, número vezes 2, sei lá. Ó, entrei um código aqui, dou OK. Ele pegou essa string, aí eu dou um eval. Tá lá a resposta do 22, desse código que eu digitei ali, cara. Podia ter feito pior ainda, podia ter feito um eval nisso aqui, ó. Melhor ainda, ó, eval no prompt, ó. O que ele não gostou? Tem um ponto e vírgula aqui dentro, não pode, né, cara? Ó. Console.log, nossa senhora. Nossa senhora. É complicado. Dependendo do site, dependendo do código, se o cara souber o que está fazendo, dá para ele fazer estrago aqui na aplicação. É um problema de segurança sério aqui. Tá acabando, tá? Geração de números aleatórios. Nossa, dividi em 20. Rapidão, gente. Existe a classe math, tem um método random. Então, math.random, eu estou chamando o método random na classe math. Ele te gera um número pseudo-aleatório, cuidado com isso, entre 0 e 1. O 0 faz parte da possibilidade de aparecer, o 1 não entra. Tá? Então aqui, math.random, ele gera entre 0 e 1, eu multipliquei por 10, vai aparecer entre 0 a 9. Tá? Eu fiz um floor para pegar só a parte inteira desse número. Mesma coisa, se você fizer math.random vezes 100, vai pegar de 0 a 99. E aí se você quiser um número aleatório entre um número e outro, você tem que fazer algumas contas aqui para gerar um número entre mínimo e o máximo. Tem um exemplo aqui. O math.random não gera números criptograficamente seguros. Então, dependendo do porquê que você está querendo números aleatórios, não pode usar o random. Então, você não pode usar esse cara com nada relacionado à segurança. Existe uma API web, que é essa API cripto, mais precisamente esse método aqui, ó, getRandomValues do cripto, que gera números criptograficamente seguros, ou seja, você tem certeza que é número realmente aleatório, não dá para o cara predizer o que ele está gerando. E aí tem um exemplo aqui, como é que você faz para gerar. Eu gerei 10 números inteiros aleatórios usando essa API. Tá? Ajuda no debug. Eu falei para vocês, debugar JavaScript é meio chato, mas aqui eu botei alguns exemplos de como é que você pode mostrar algumas informações
para facilitar na hora de fazer debug. Por exemplo, eu quero adicionar as variáveis em um objeto. Se você fizer console.log, você pode colocar valores diferentes dentro de um objeto. Ele vai te mostrar isso de uma forma melhor para você enxergar esses caras. Ao invés de fazer 3 console log, não precisa. Se esses objetos, aqui no caso ele te mostra inclusive os nomes das propriedades desses objetos. Se os objetos tiverem as mesmas propriedades, você pode usar o console.table. Ele vai te montar uma tabela com os dados dos 3 objetos. E medir tempo. Às vezes você tem que medir o tempo que está demorando para rodar um código seu. Você pode usar o console.time. Você dá um nome para esse timer, roda o código que você quer, e aí você chama esse timeEnd com o nome do timer que você iniciou. Ele vai te devolver o tempo que passou entre o início e o fim.